Olá, boa tarde. O meu nome é Estélia, eu participei desse trabalho que eu vou apresentar agora para vocês, que foi de gestão do acervo e vocação institucional do Museu Antônio Reginaldo Gez. E a ideia é uma aula, uma apresentação sobre esse processo de documentação museológica, né? Um exemplo do trabalho que a gente realizou no Museu Antônio Reginaldo Geis, em Indaiatuba, e também falar um pouco sobre essa vocação institucional, a identidade do museu, o que o acervo pode os estudos do acervo pode contribuir para a compreensão desse museu, a importância desse museu para a sociedade local e para o desenvolvimento, né, sociocultural, ou a promoção à diversidade, ao patrimônio da cidade de Indaiatuba. Bom, o meu nome é Estélia, eu sou consultora em patrimônio cultural, mestre em patrimônio cultural pelo IFAM, UFRJ, e também mestranda, estou fazendo um segundo mestrado em museologia na USP, aqui em São Paulo. Esse trabalho foi realizado com a Thais, ela é historiadora, mestre em História Social, servidora do município de Indaiatuba. Também quem nos contribuiu para esse trabalho foi a Yasmin Luana, que na época era estagiária, né, na área de administração. Bom, aqui. O trabalho realizado, ele se deu no período de agosto a dezembro. Teve como objetivo e realização o inventário do acervo, a vocação institucional, a revisão da política de acervo, orientações ao plano museológico e orientações à conservação preventiva do acervo. Essa é uma foto do museu, o casarão, né, Antônio Reginaldo Gez, também conhecido como Casarão Pó Preto, que foi na década de 80, né, esse casarão ele foi consagrado como um patrimônio cultural da cidade de Indaiatuba pela sociedade civil organizada. Isso aqui. Bom, antes da gente entrar um pouquinho sobre o que é esse museu, o que é seu acervo, eu acho importante relatar um pouco do contexto da museologia, porque todo o trabalho desenvolvido ele foi embasado na museologia, nas ferramentas que a museologia proporciona para a gente fazer esse estudo, essa documentação museológica e os estudos de vocação do museu. Então, na década de 70, a gente tem já a museologia como uma disciplina mais ancorada, né, nos parâmetros científicos, né. Entretanto, houve um alargamento do entendimento do que seria museu. Então, novos conceitos e novas metodologias foram agregadas ao entendimento de museus, né? Então, quando a gente tinha aqueles museus normativos que a gente entende que estão alocados em edifícios históricos com uma coleção de objetos e voltado a um público, esse, de uma maneira mais geral, a gente chama de museus normativos, né? Eles são mais tradicionais dentro desse nascimento desses museus, né? Do nascimento dos museus, esses museus são os mais tradicionais porque fazem parte desse momento de constituição dos museus. E o novo museu, ou seja, depois desse alargamento, dessa compreensão de que os patrimônios não precisariam ser somente patrimônios materiais, mas poderiam ser referências patrimoniais, bens culturais de referência imaterial, né? E que esse público não precisava ser um público específico, mas toda a sociedade, né?
e também o museu não precisaria mais estar em um território, em um edifício, perdão, mas ele pode abarcar um território. Então, são conceitos que foram alargando essa compreensão da museologia. Esse quadro referencial, que fala um pouco dessa parte mais específica da museologia, traz a interdisciplinaridade como um eixo, né, de comunicação e de inserção de diferentes, da importância de inserção de diferentes profissionais no museu, desde historiadores, antropólogos, cientistas sociais, isso variando, né, do museu, da tipologia de museus. Temos um museu, por exemplo, de ciência biológica, então é importante que tenha biólogos, biólogas nessa instituição. E esse quadro é um quadro referencial, feito pela professora Cristina Bruno, em uma das aulas que a gente teve com ela. Então, independente do tipo de museu, seja ele um museu normativo, que a gente tem muitos hoje em dia, e o próprio Museu Antônio Reginaldo Dias entra nessa característica, mas não quer dizer, por exemplo, que ele não vai olhar para a sociedade, para o público, como a sociedade de Indaiatuba sendo o seu público-alvo, né? Não quer dizer também que o Museu Antônio Reginaldo Dias não precise, ele precise só trabalhar com as coleções que ele tem, mas ele pode também trabalhar com territórios, pegar bairros, estudar bairros e realizar ações de educativas, ações culturais nesses territórios. Pode, né? Só que, a princípio, nós temos esse museu, que ele é um museu constituído por um edifício histórico, do qual nós precisamos pensar na preservação desse edifício, né? Precisamos dar utilidade para esse espaço, né? Precisamos dar acesso a esse espaço, acesso para a sociedade local acessar esse lugar, acessar, poder usar esse espaço, né? Para diferentes ações culturais e educativas. Então, é necessário que esse museu pense no seu edifício, é necessário que esse museu pense na sua coleção, a coleção de objetos, né? E na sociedade e no seu público, por exemplo, né? Se for estudantes, enfim, a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Então, a gente tem essa característica desse museu, né? Que em si se consagra como um museu que está localizado em um edifício com suas coleções de objetos, com ações direcionadas aos seus públicos, né? Geralmente público de estudantes. Bom, um outro conceito que é interessante a gente entender é que a museologia ela dispõe de ferramentas para a gente estudar, para a gente realizar as ações de um museu. Então, o que é feito nos bastidores de um museu, né? Então, um museu como o Museu Antônio Reginaldo Geis, que tem o seu acervo, quanto de acervo, por exemplo, ele tem? Quantas peças existem nesse museu? Qual a características dessas peças? Elas são peças que contam a história de povos indígenas, são peças que contam a história da cidade, de imigrantes, são peças, enfim, o que nós temos desse museu. E para isso, para a gente fazer esse estudo, existe uma ferramenta, né, que a gente chama de cadeia operatória museológica, que compreendendo essa cadeia operatória, a gente traz ferramentas para estudar esse museu. Então, essa cadeia operatória museológica, ela se constitui por um primeiro momento, que é a salvaguarda, que é a documentação e a conservação desse acervo. Então, é importante que o museu faça uma documentação acerca desse museu que ele tem. Ele liste desse acervo que ele tem. Então, ele liste esse acervo, caracterizando a partir de informações específicas, como o ano de fabricação dessa peça, qual o material que é feito essa peça, enfim.
A gente vai falar isso um pouquinho mais na frente. E conservando essa peça, como? Então, a gente trabalha com a ideia de conservação, nesse primeiro momento, de conservação preventiva, que é a gente guardar esse objeto é, ou, é, ou mesmo disponibilizá-lo ao público numa expografia, mas de uma forma segura, né? Então, dependendo da peça, não é bom que ela tome luz direta, né? Que tenha poeira, né? Que seja aberto ou deve ficar em uma redoma de vidro para não ter perigo de poeira, no caso de plumárias, por exemplo. Então, primeiro a gente pensa nessa guarda desse acervo, né? Como alocar esse bem de forma a conservá-lo por mais tempo. Posteriormente, para pensar numa conservação curativa, que é aquela que faz intervenção, restauração de objetos, etc., aí é necessário um conservador especialista no tipo de acervo que necessita de intervenção. Então, depois que o museu realiza essa salvaguarda desse acervo, é necessário que o museu comunique esse acervo para a sociedade. Porque, senão, para que serve um museu se ele não comunica esse acervo à sociedade, não é mesmo? Então, essa comunicação, ela pode ser dada através de diversos eixos que o museu pode escolher trabalhar, mas geralmente trabalha-se com a expografia e as ações educativas, oficinas, né? Desde realizar oficinas, visitas guiadas, mini cursos, enfim. As expografias podem ser pode ser a exposição de longa duração, geralmente esses museus eles optam por isso, principalmente quando ele tem um acervo já consistente, opta por uma expografia de longa duração, que dura entre 5 e 10 anos, né? E, é, e depois pode pensar também em expografias temporárias, exposições, né, temporárias, em que ela fica ali um mês, ou itinerários, que pode ir para pode ir para as escolas, o museu pode promover exposições itinerantes que vai para outras escolas, para outros municípios, para outros museus, ou pode receber exposições de fora, enfim, se essas estiverem de acordo com, com as premissas que o museu se propõe a trabalhar, né? Tudo isso serve a salvaguarda para a identificação do acervo, né? E para comunicação. Bom, com relação a essa parte de salvaguarda, nós trabalhamos especificamente com a parte do inventário museológico, né? O que é um inventário museológico? O inventário museológico, ele se caracteriza pela documentação, a criação de uma documentação desse acervo. A gente se baseou nesse livro da Associação Acampo Portinari. É um livro bem bacana, que traz diretrizes, né, de como construir esse sistema de informação museológico, né. Deixa eu ver só qual é o próximo slide, tá. Então, a gente realizou uma lista dos bens. Esse é o primeiro passo, né? Você tem que ter uma lista total desses bens, de todo o acervo museológico. Geralmente, esse acervo ou ele pode estar tombado ou não. O que é estar tombado, né? Ele pode ter um número de registro, um código de registro dentro do museu. Então, no caso do Museu Antônio Geas, alguns acervos já tinham códigos, né, de tombo, já eram tombados. Outros não. Então, a gente criou um novo código para esse acervo, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e listamos todos os bens a partir desse novo código. Deu quase 15 mil peças, bastante coisa. Depois criamos fichas catalográficas para cada peça do acervo.
tirando algumas coleções específicas que nós criamos, não fichas para cada peça, mas para cada coleção. E eu vou explicar o porquê. Utilizamos sistema de informação Excel, mas a gente acha importante o uso do Sofia, né, para posteriormente passar para uma plataforma mesmo digital, porque é um acervo bastante expressivo, uma quantidade muito grande de peças, então é mais fácil levantar dados e casar dados sobre as peças, né? Também utilizamos o Tesauro para acervos museológicos, a fim de criar categorias desses bens. Por exemplo, se são utensílios de cozinha, ele entra numa categoria que o Tesaurus indica. Isso facilita a gente criar essas coleções e entender qual tipo de coleção o museu tem. Vocês vão entender isso também agora mais à frente. Bom, esse aqui é uma lista, é um geralzão de como que ficou a lista, né, do Excel. Então, como tá muito pequenininho, eu fiz um print aqui, mais de pertinho. Então, bom, aqui então a gente criou a primeira coluna, número de registro, então que é esse número de tombo. Ele é MPP, porque antes se chamava, o museu chamava Museu Pau Preto. Então ficou MPP.2017, que é o ano que a peça deu entrada ao museu como um bem patrimonial, e 1050 é o número que vem ele se refere à referência dessa peça no acervo. Por exemplo, ela foi a peça 1050 que eu fui lá e que é a 10.050 que eu registrei. Então a gente colocou por ordem mesmo de registro. Então elas estão aqui identificadas por ordem de registro. Essa foi a peça 10.051, essa foi a 10.052, de número mesmo. Então quando eu chegar na última, eu vou ter o total de quantas peças eu tenho no acervo do ano que ela deu a entrada. Então, esse é o código da peça dentro do museu. Número antigo, caso essa peça tenha um número antigo de registro, né? Situação, se ela foi localizada ou não, porque acontece que, às vezes, a gente tem referência desse número de acervo, mas a gente não localiza ela. Então, é importante já ter essa coluna, porque aí você coloca essa situação. De repente, olha, eu tô atrás dessa peça, mas eu não encontrei ela. Então, você coloca aqui não localizada ou em exposição, por exemplo. Aqui é o nome da peça. O que que é essa peça? É uma peça de referente a 20 centavos. Então, é dinheiro. Título da peça, e no caso, se refere mais a obras de arte, que tem nome, né, que tem o nome de um quadro, por exemplo, ou mesmo, às vezes, peça que foram registradas por exemplo, um ferro de passar, tem uma marca, por exemplo, você pode colocar o nome da marca desse ferro. A indústria que produziu essa peça foi a Casa da Moeda. A categoria, que aí, quando eu falei do Tesauro para acervos museológicos, como que ele nos ajuda, né, a sistematizar as informações sobre essas coleções. Então, o dinheiro, ele entra nessa categoria de objetos pecuniários, objetos de valor, né? E na subcategoria dinheiro, então você vai lá no Tesauro, se você quer registrar o dinheiro, ele já te dá, olha, tá nessa categoria de objetos pecuniários. Então, quando eu for fazer um geralzão, uma porcentagem geral, que vocês vão ver, por exemplo, do museu, vai dar para ver, você vai entender mais ou menos quais as coleções você tem nesse museu. Ah, eu tenho tantos de objetos pecuniários, eu tenho tantos de objetos artísticos, entendeu? Aqui a continuação da tabela, né? Então, subcategoria dinheiro, o tamanho,
o material e a técnica usada, moeda, o estado de conservação, bom, regular ou ruim, geralmente é o que é usado. Para essa primeira planilha, mais básica, para ter uma informação geral da peça. Local de produção, Brasil, data. Então, é a data em que essa peça foi produzida, 1948, e doador, o nome do doador, se tiver o nome. Então, essas ficaram as categorias que nós criamos na planilha Excel. Bom, eu trouxe a referência do livro do tombo, porque essa lista de todos os objetos do museu, ela pode estar nesse livro do tombo. Geralmente, museus mais antigos, né, eles têm essa lista, conforme o objeto ia dando entrada, eles iam registrando nesse livro. O MAG não possui esse livro do tombo, né, estamos somente com a planilha Excel. Bom, então, como vocês viram lá, né, aquelas categorias que nós sistematizamos a partir do Tesauro para ser museológico, o que ela traz para nós depois de tudo preenchido, tudo catalogado, todos os objetos já identificados na planilha Excel, o que a gente possibilitou de dados, né? Então, a gente descobriu que 60% das 15 mil peças, na verdade são 14.684 peças, 60% delas são de objetos pecuniários. Então, a gente tem aí aproximadamente 8 mil peças de cédulas e moedas, né? É bastante coisa. Depois, 31,57% é de filatelia, que são os selos, né? E aí o interessante é que isso dá mais ou menos, agora não me lembro, mas dá uns 3.000 e poucos selos. Então também um número bastante expressivo, né? Os outros objetos, esses coloridinhos aqui, são objetos que a gente chamou de objetos tridimensionais. Que aí a gente tem uma variedade bem incrível, né, de peças tridimensionais que são objetos de atividades artísticas. Então, que abrange esses objetos de atividades artísticas, né, telas, esculturas, né, objetos domésticos, então ferros de passar, panelas, equipamentos de comunicação, como máquina de escrever, câmera fotográfica, aparelhos telefônicos, equipamentos de atividades produtivas, então, geralmente ferramentas de uso no campo, equipamentos de atividades científicas, então, que são equipamentos que são para trabalhos de ciência, né, ferramentas para pesquisa, equipamentos de caça e guerra, que são armas, né, facas, espadas, objetos de uso pessoal, que a gente tem pentes, pulseiras, né, insígnias e objetos cerimoniais. Amostras são referentes a fragmentos de peças, né, amostras, geralmente a gente se refere à amostra como fragmentos de minerais, de rochas, né? Recipientes, vasilhas. Aqui está a amostra de novo, porque tem amostras de, por exemplo, de rochas e de minerais, que são diferentes, a gente diferencia também. Veículos e acessórios, então tem algumas carroças, enfim, acessórios dessas carroças. Objetos de rito, cultos e crenças, estruturas edificadas e elementos, então às vezes partes de estruturas, madeiras que faziam parte de alguma construção, ou do próprio edifício do museu, ou de algum outro lugar da cidade, equipamentos de lazer e esporte, enfim, instrumentos de punição, documentos e mais equipamentos de comunicação. Bom, eis aqui então um resumo geral de como
o básico do que a gente tem, que a gente conseguiu levantar a partir dessa lista que é o mínimo para compreender o acervo museológico. Aqui eu já trouxe um exemplo para vocês de como a gente faz então essa documentação museológica. Depois que nós fizemos aquela planilha Excel, a gente criou uma ficha, né, para cada uma das peças tridimensionais. As peças tridimensionais são essas peças que diferente da moeda, por exemplo, e da cédula, elas têm dois lados, né, basicamente, porque são mais fininhas e a gente não conta muito essa altura. Então, elas seriam bidimensionais, digamos assim, né? E as tridimensionais, que são esses objetos que já exigem profundidade, por exemplo, se a gente for fazer um transporte dessas peças, né, a gente tem que calcular esse volume, né, para fazer uma caixa de transporte, enfim. Então, aqui, a partir dessas fichas catalográficas, a gente criou as classes e subclasses, isso aqui a partir do Tesaurus, que é o livro para acervos, para categorização dos acervos museológicos, o número de inventário dessas peças, tamanho, o ano. Então, é basicamente aquelas informações que estavam nas fichas, elas vêm para cá. A diferença é que essas fichas, elas são continuamente alimentadas, né? Como assim? Por exemplo, uma descrição formal, ela vai trazer uma descrição básica do tamanho dessa peça, falar basicamente como ela é. Mas em dados históricos, por exemplo, a gente vai sempre estar alimentando isso a partir da perspectiva que eu quero dar para essa comunicação. Então, se eu quero trabalhar o ferro, eu quero colocar isso na exposição. Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre esse objeto, como que ele era usado, né, na época em que ele foi produzido, que tipo de pessoas usavam esse ferro, ele era um ferro para pessoas mais abastadas, pessoas mais simples, como que era isso, como que era esse uso. Então, eu vou informando, sempre trazendo esses dados. Por exemplo, se eu quero fazer um estudo de gênero, a partir da cultura material que eu tenho no museu. Então, eu tenho memória de mulheres na cidade que usavam esse ferro. Enfim, é possível realizar um estudo de gênero a partir dessa cultura material? Enfim, são diversas perspectivas que a gente pode trazer, e o importante é que uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, dentro daquela cadeia operatória museológica, né, de salvaguarda e comunicação, nós nos baseamos especificamente nos estudos técnicos científicos. Então, se eu quero fazer um levantamento histórico, é importante ter um historiador que traga esse levantamento, né? Se eu quero trazer um levantamento geográfico desse uso desse ferro, é bom eu ter um geógrafo. Isso, obviamente, que um profissional que tem uma perspectiva interdisciplinar, ele pode abranger todas essas, né, informações. Entretanto, se for, por exemplo, uma exposição só voltada para perspectivas regionais dessas culturas materiais. Então, é importante, talvez, eu trazer um especialista da área de culturas de regiões, das diferentes regiões do país. Então, enfim, algo que é importante dizer que a gente não coloca nessas fichas nada que não seja baseado em estudo técnico científico. Isso é muito importante. E a gente tem aqui as referências históricas e bibliográficas ao final. É importante falar que todas, como são aproximadamente umas 1.500, quase 2.000 peças tridimensionais, essas informações mais detalhadas e essas pesquisas, elas estão sendo feitas aos poucos, né? É muita coisa e pouco profissional. Então, a gente colocou primeiro o básico para a gente ter essa informação básica sobre a ficha, para depois ir fazendo esse preenchimento gradual que exige mais tempo. Aqui é um outro exemplo de ficha de um utensílio de cozinha, uma chaleira de ferro. Aqui outro exemplo é uma cuscuzeira. Bom, agora é importante falar que a gente também a gente criou, além dessas fichas, né? A gente criou uma ficha para peças tridimensionais.
né? Que são esses tipos de peças. Mas a gente também criou as fichas para os selos e as fichas para o dinheiro, para cédulas e moedas. As fichas para os selos, para a coleção de filatelia, então aí vamos lá, vamos à realidade. A gente tem um acervo de. Deixa eu só ver se está gravando aqui, gente, só um minuto. Ok, apresentando tudo certo. Então, a gente tem aproximadamente 3.500 cédulas e moedas. Perdão, cédulas e moedas não. De cédulas e moedas a gente tem 8.000 peças. Muitas peças. Se a gente criasse uma ficha para cada peça, seria difícil a gente visualizar o tipo de coleção que a gente tem. Como esse acervo ele ainda não está ele não está em uma plataforma que dá para cruzar os dados, então ficaria humanamente muito complicado eu fazer uma contagem de cada uma dessas fichas, de 8.000 fichas, para saber que tipo de dinheiro eu tenho ali, de que ano que é essas cédulas, de que ano são essas cédulas, de que ano são essas moedas. Então, o que a gente fez? A gente dividiu essas fichas catalográficas por períodos históricos, né? Então a gente dividiu em 6 períodos, que são os 6 períodos de moedas brasileiras que a gente tem. E tem uma ficha de moedas estrangeiras, não tá aqui, mas tem essa aí. Então nós temos 8 fichas de cédulas e moedas, já facilitou, né? Então, assim, uma referente ao período de Dom Pedro II ao segundo reinado, a República Velha, pois era Vargas, República Nova, regime militar. Então, dentro dessas fichas, que eu já coloquei no próximo slide, esse é de selos, aqui, por exemplo. Ó, então a gente tem a ficha de cédulas e moedas, que são numismática. Objetos pecuniários, o plano. Aí aqui está, plano cruzeiro de 1942 a 1964. Aqui em cima a gente vai referenciar o ano político. Então, por exemplo, República Velha. Quantas peças eu tenho? Eu vou colocar um número de inventário de cada peça. Então, vai dar, digamos que vai dar, sei lá, 1.500 peças. Nós vamos colocar aqui cada uma. Vai dar uma ficha grande? Vai. Mas pelo menos eu tenho num papel as informações de todas essas moedas. Entendeu? De quantas moedas eu tenho, o número de inventário delas, referente a qual desses períodos históricos. Deixa eu ver aqui se tem uma de selos, tá? Os selos a gente fez a mesma coisa. Então, a gente dividiu os selos por coleções. Então, criar também uma ficha, 3.500 fichas para cada selo, só se fosse numa plataforma digital, porque depois para cruzar os dados ficariam fácil. Mas aí, como a gente não tem ainda acesso a essa ferramenta, a gente criou essas categorias, né? Essas categorias, então, são as categorias relativas a cada ficha. Então, tem uma ficha catalográfica de coleção de selos comemorativos, de selos de fauna, de selos de flora, de selos, isso referente ao desenho mesmo que vem, né? O museu tem o museu não, cada selo tem um desenho, às vezes que referencia visitas ilustres no Brasil, a cultura popular brasileira, enfim. Então a gente fez essa divisão, que a maior parte delas já são divisões que já dadas pelo próprio correio. Então ficou assim, por exemplo, comemorativos, né? Ficha catalográfica de selos, comemorativos. Então aqui eu vou descrever a quantidade de selos, colocar cada códigozinho cada códigozinho de cada selo que tem referente a essa coleção dos selos comemorativos. Ok? E assim uma ficha catalográfica para cada coleção, fauna, flora e assim segue.